Você sabe como aferir a pressão arterial da forma correta? Eu não falo aqui você verificar aí no seu plantão, que você verifica de qualquer jeito, não. Estou falando da forma correta, seguindo a técnica correta. Porque o que eu mais escuto são profissionais e acadêmicos de enfermagem falando o seguinte: meu plantão é muito agitado e eu não vou verificar da forma correta porque leva tempo. Mas você sabe por que leva esse tempo? É porque você não pratica do jeito certo. Porque quanto mais você praticar da forma correta de aferir a pressão arterial, mais rápido e mais caprichado você consegue realizar aquela técnica. Agora, se você fica só reclamando que não tem tempo no seu plantão, são muitos pacientes, eu não vou seguir a técnica correta, vou logo aqui na fossa cubital, coloco aqui o esteto e já verifica a pressão arterial do paciente, você está errado. Ah, professor, mas não tem um tempo, está errado. Está errado. Do que adianta você falar que quer valorização se um procedimento simples, que é a aferição da pressão arterial, você não faz da forma correta? Do que adianta você falar dessa valorização? Se você não valoriza os procedimentos corretamente da enfermagem, não adianta nada, tá, gente? Não adianta nada. Não adianta nada você falar, eu vou ser um enfermeiro valorizado, e sendo que na hora da prática você faz da forma errada. Não tem lógica para mim, eu não consigo ver lógica aqui. Porque o enfermeiro valorizado ele segue a prática em evidências científicas. Não há evidências científicas falando que você pega o esteto e vai direto aqui na artéria braquial do paciente para verificar a pressão arterial, não. Não há evidências para isso. Ou ainda mais, você colocar o dedo, né? Tem gente que coloca o dedo aqui, vai sentindo, não tem evidência científica. Eu fico imaginando, sabe, o cientista que inventou o esteto, vendo você colocando o dedo. Eu acho que ele tá se mexendo no caixão. Porque não é possível, gente. Não é possível. Se foi feito o esteto para aquele objetivo, um dos objetivos do esteto, não é? Se foi feito para aquilo, a gente vai ter que realizar da forma correta. Não adianta. Você vai ter resultados diferentes do real. Você pode matar o paciente realizando a prática errada. E isso é responsabilidade. O seu dedo não tem ouvidos, não é um esteto para você colocar para aferir a pressão arterial não, tá? Toma muito cuidado se você quer ser esse enfermeiro valorizado, você vai aprender agora essas técnicas corretas. Olha só que interessante. Primeiro, eu devo falar para vocês a anatomia, certo? Dos nossos aparelhos que utilizamos para aferir a pressão arterial, ok? O primeiro que eu tenho aqui vai ser o manguito. O manguito vai ser toda essa parte de pano, né? Vamos dizer assim, pano que vai inflar no nosso braço. Eu tenho um manômetro, onde que ele vai me dar a pressão arterial ali que eu estou exercendo ali naquele braço. Eu vou ter o bulbo, eu vou ter a válvula de pressão. O bulbo, eu pressiono ele, vou pressionando ele e vou enchendo o manguito. A válvula de pressão, onde que eu vou controlar essa pressão, se eu vou reduzir ou se eu vou fechar para aumentar mais ainda a pressão. E eu vou ter as vias de pressão, que é onde que vai passar essa pressão que eu exerço sobre o bulbo, tá? No meu esteto, eu vou ter as olivas auriculares, onde que eu vou colocar no meu ouvido. Eu vou ter as artes do esteto, certo? Eu vou ter o tubo de condução, onde que vai passar toda essa minha ausculta. Eu vou ter a campânula e o diafragma, ok? Campânula e diafragma. Mas e aí? Quando eu chego no manômetro, eu vejo muitas pessoas errando. A Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela fala o quê? Você tem que colocar o valor da pressão arterial sem arredondamentos. Sim, sem arredondamentos. O que acontece? Você está no plantão, você não sabe quanto vale cada tracinho desse. Infelizmente, eu encontro muitos profissionais que realmente não sabem quanto vale cada tracinho desse. Gente, cada tracinho desse vale 2. Olha só que interessante. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Ah, professor, então quer dizer que cada um desse aqui vale 2? Cada um vale 2. Cada um vale 2. Você vai ter que colocar da forma correta. Não é 5, ó. 5 vezes 2 não dá 10. Então a cada aqui vai ter 2 e a cada 5 vai fechando os 10, né? Então, se lá na minha ausculta eu auscultei o primeiro som de Korofkov, a primeira fase em aqui, ó, nesse valorzinho aqui, ó, em
14, né? 16, 15, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Quanto é que tá esse valor aqui para vocês? Qual é o valor aqui que eu acabei de anotar aqui? No meu primeiro som, que é a minha sistólica. Qual é esse valor aqui que eu coloquei? É 140? Porque eu costumo ver profissionais, quando bate bem nosso primeiro som de Korofkov, eu vejo profissionais colocando 140. Mas e aí? Eu te dei esse exemplo aqui agora. Vocês olhando aí, quanto é essa pressão aqui que eu acabei de colocar? Vou dar outro exemplo. Meu primeiro som de Korofkov, ele bateu aqui, ó. Você conseguiu escutar nesse valorzinho aqui, ó. Nesse valorzinho aqui. Quanto é que tá medindo aqui a minha sistólica? Lembra, o primeiro som é a sistólica e o último som que eu escuto é a diastólica. Agora no meu segundo exemplo, qual o valor que ele está marcando? Agora eu te pergunto. É difícil? É difícil isso? Não é difícil. E por que não colocamos em prática? Por que não utilizamos as práticas de enfermagem do jeito certo? Da maneira certa que é para ser utilizado? Por quê? Te faço essa pergunta. Acabei de te mostrar aqui que é muito simples realizar essa medição e você colocar os valores exatos. Os valores exatos sem arredondamento. Tá? Arredondamentos. Por isso eu destaquei aqui o manômetro. E testei vocês. Agora, quais são os primeiros passos que eu vou utilizar e a Larissa vai falar se esses passos vão ser utilizados na UBS dela. Quais são esses passos antes de aferir a pressão arterial? O ambiente tem que estar calmo e a temperatura confortável. Se o ambiente estiver muito agitado, percebe comigo, com essa agitação, eu aumento a pressão arterial desse meu paciente também. O meu paciente vai entrar em agitação também. O paciente agita também, óbvio, se ele tem muitos movimentos, se ele está muito agitado, a pressão arterial dele vai subir. A temperatura é importante? É sim, temperaturas mais elevadas, vou ter também a minha PA, minha pressão arterial, vai estar elevada também. Porque o aumento da temperatura, eu modifico o meu metabolismo, e essa modificação do meu metabolismo, onde que eu acelero, a minha pressão arterial também vai acelerar. Outro ponto importante, pergunta o paciente se ele fumou ou não, se tomou café e se fez exercício nos últimos 30 minutos. O que tem a ver, professor, fumar? Porque quando a pessoa fuma, a nicotina ela tem uma ação de vasoconstrição, ó, vasoconstrição, o cigarro, ela tem essa ação de vasoconstrição. Se eu tenho a redução da luz do meu vaso, eu tenho um aumento de pressão. Então, se você for aferir a pressão arterial daquele meu paciente após ele fumar, a pressão arterial dele vai dar elevada. Isso é fato, tá? O café também, a cafeína, ela também aumenta a pressão arterial. Então, pergunta o paciente, se ele chega principalmente de manhãzinha na sua UBS, pergunta que horas foi que ele tomou o café, porque pela manhã pode dar alterado, mas não porque ele tem a pressão arterial elevada não, mas por conta que ele tomou um café antes de ir para o posto, para a UBS. Certo? Então verifica isso. Se fez exercício, fez uma caminhada antes de vir para o posto, para a UBS, óbvio que vai dar elevado. Se você movimenta, você vai ter elevação, certo? Dos meus batimentos cardíacos. Você vai ter elevação desses batimentos cardíacos. E se eu tenho o aumento dos batimentos cardíacos, eu vou ter um aumento ali no meu débito cardíaco, onde que eu vou ter um débito cardíaco elevado, junto com a elevação também da minha resistência vascular. E tudo isso aumenta a pressão. Aumenta a pressão. Conferir também se está com a bexiga vazia. O repouso de 3 a 5 minutos. Gente, isso daqui eu sinto raiva, tá? Eu sinto raiva. Porque eu vejo muito, tá? Em muitos hospitais, não vou dizer todos, mas os que eu passei, eu já vi isso. O paciente chega no hospital e você vai logo direto sentando o paciente e aferindo a pressão dele. Tá errado. Ele acabou de chegar. Como foi que ele veio? Foi de uma longa distância? Ele veio a pé, caminhando? A pressão vai dar elevada. Aí você vai lá, taca o medicamento no paciente porque a pressão dele está elevada. Mas será se a pressão dele está elevada porque ele é um paciente hipertenso ou porque ele fez uma atividade física, né? No caso, caminhar até chegar na sua unidade? E aí? Será se foi isso? Você avaliou? Ou só foi logo sentando o paciente porque meu hospital é agitado? Errado.
Você pode tomar uma conduta errada com o paciente, sendo que ele não estava ali, por exemplo, com a pressão arterial alterada. Você pode levar o paciente à morte, então toma cuidado. Ah, professor, não consegui a primeira medida. Tem intervalos de 1 minuto também, tá? Considerar também a média da segunda para a terceira medida. Essas medidas aqui de 3 é quando o paciente vem pela primeira vez, a primeira análise clínica ali do paciente, a primeira consulta do paciente. Você vai avaliar, isso aqui é uma conduta da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Você avalia 3 vezes no intervalo de 1 minuto, nos 2 braços. Quem já fez isso? Duvido. Avalia a pressão arterial nos 2 braços. Claro, eu vou trazer também esses dados aqui para vocês, certo? Mas o braço que tem o maior valor da pressão arterial é o braço que eu vou escolher para sempre nesse paciente eu realizar a ferição da pressão arterial. Quem sabia disso? Conta aqui nos comentários. Você sabia disso? Que tem o braço certo do paciente para aferir a pressão arterial. E esse braço certo, quem avalia é você. E esse braço certo, você avalia sempre a pressão arterial desse paciente. Qual é o teu braço certo de avaliar a pressão arterial? Você também devia saber. Ninguém faz isso, não é? É triste. É triste. Ninguém faz. E é uma prática simples, gente. Você só vai avaliar a pressão arterial nos 2 braços. O maior valor você vai utilizar para sempre aferir a pressão arterial do paciente naquele braço. Mas o que é que acontece? O paciente chega, você não avalia se o paciente veio andando, se o paciente não fumou, só senta o paciente, afere a pressão e manda ali pro doutor. Não é isso? Infelizmente. Aí depois reclama que a enfermagem é desvalorizada. Você mesmo está se desvalorizando. Cadê a assistência de enfermagem, os cuidados de enfermagem? Ah, professor, é muita coisa. Não é, gente.